Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estamos chegando aí para mais uma live da quinta-feira. Olha, ela aí já entrou. Você viu? Tudo bom? Tudo bem, Papini? Tudo bem, Ludmila. Você está me vendo bem? Me ouve Sim, bem? Eu tô gente. cortando. Minha tela tá inteira, não? Tá ok? Não, tô te vendo. Tô te vendo. Tem um pouquinho de teto, mas tô te vendo. Não sei se você me vê aqui bem Tá ótimo. virada. Tá bom, vou botar um filtro de luz aqui que eu tô achando muito escuro. Pronto. Melhorou? Não, tá. A sua luz tá ótima, som. Tô vendo super bem. Muito frio aí em Santos ou não? Frio, muito frio. Tá um pouco chocante pro Santista que só anda de bermuda e chinelo. Pois é. Se em Santos tá frio, imagina para nós aqui. Exatamente, exatamente. Aqui hoje foi puxado, viu? Então, essa noite promete 3 graus aqui em São Mas Paulo. você fecha o olho, Papini. A gente tá com aquela sensação meio Europa, sabe? Assim, já que a gente não pode viajar, entendeu? A gente fica no solzinho, assim, sentindo frio e emulando, entendeu? Sol, sol com frio, né? Calor com frio. Eu amo. Ludmila, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar conosco essa noite fria de quinta-feira. E a gente acabou retomando o contato, né? Agora há pouco, acho que semana passada. Eu falei, não, você precisa ir lá contar essas histórias para a turma, porque eu tenho feito essa série de live muito mais para né, se aproximar do pessoal, que a gente ainda continua à distância, e também trazer pessoas interessantes como você para contar essas histórias bacanas. Acho que a gente está precisando de boas perspectivas, né? E vocês sempre trazem essas boas perspectivas. E olha, a turma já está entrando, a gente já está com mais de 20 pessoas. E aí eu queria conversar, eu ia te apresentar, fazer formal, mas assim, a Ludmila, ela não é nada convencional, né? Não, nem na formação, na carreira, né? Então, eu vou só te dar um para mim, assim, a Ludmila é uma empreendedora serial, né? É uma inquieta e uma transformadora. E aí você complementa, né? Qual que é a sua bagagem, sua formação aí? Fechou. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Assim, antes de tudo, né, por estar aqui. Assim, a gente se conheceu em 2018, 2019, assim, e a gente mal se conheceu, você já me chamou para um desafio profissional gigante, que era dar uma palestra só para profissional de saúde lotada, e que foi uma semana muito louca da minha vida, né? Você sabe por quê, mas eu amei a experiência, guardo com muito carinho. Sucesso, foi um sucesso. Aliás, para quem quiser assistir a palestra da Ludmilla, tem no YouTube o canal do Ideias com dois As, e é uma palestra sensacional, foi um baita evento. E aí de 18 para cá a gente acabou mantendo contato um pouco mais, né, distanciado, e retomamos agora. Mas assim, a sua formação é de comunicação, a formação de base. Eu fiz um ano de publicidade, mas eu larguei para montar um negócio, né? Assim, pouca gente sabe dessa história. E aí, depois de formada, depois de empreendedora, eu fui fazer design, mais focado em design de interiores. E nesses 10 anos, entre me formar, né, entre abrir empresa e me formar, eu fiz muitos treinamentos e participei de muitos eventos fora do Brasil, né? Então, eu fiz uma formação realmente não convencional, assim, muita influência da economia criativa, né? Porque quando eu entrei na faculdade de publicidade, Papinha, aqui em Santos, eu já tinha, apesar de muito jovem, já tinha um histórico de mexer com site, tecnologia. E eu vi que o pessoal na faculdade estava muito fora do contexto em que eu estava. Então, para mim, foi meio desanimador, assim, sabe? Hoje é diferente, né? Mas na época foi um pouco desanimador, por isso que eu acabei largando a faculdade para montar a empresa. E a primeira empresa qual foi? A MKT Virtual, que está aí Tá? até CNPJ já fez mais, já fez
ano que vem o CNPJ da MKT completa 20 anos, que no Brasil é um milagre, né? Uau. E você pegou toda a transição do impresso para o digital, né? Do marketing mais convencional, da publicidade mais convencional para o digital. Assim, para mim foi muito curioso, porque assim, eu falo que eu nunca vivi o momento mais gordinho, né, e favorável do mercado, né? Eu já entrei no mercado com a empresa, né, em 2001, quando estava todo mundo começando a falar, mas ainda tinha muito que se evangelizar. Então eu falo que eu peguei todas as transições praticamente, né? Assim, peguei explicar para a pessoa a diferença do site, do e-mail, peguei explicar o que era rede social, o que era Orkut, o que era, né, o que eram esses canais novos que estavam chegando. Assim, 2001, né, a bolha da internet tinha acabado de explodir, então era um contexto muito diferente e muito novo, mas a gente tinha que vender para clientes que eram mais tradicionais, né? Então a gente acabou sendo essa ponte, né? A gente fala que o que a gente vive hoje é quase um milagre, né? Porque as pessoas já chegam sabendo e já chegam educadas, informadas, mas a gente pegou um momento onde a gente tinha que explicar tudo, né? Era o comecinho. Eu falo assim, eu cheguei na internet quando tudo era mato, né? Porque eu montei a empresa em 2001, mas eu já estava ali na história desde 96. Eu era uma criança, mas estava lá, entendeu? Então, era tudo mato naquela época, gente. E você montou a MKT em São Paulo. Montei MKT em Santos. Nos primeiros anos a gente fala que, né, que assim, foi emulando o mercado de Santos, o mercado que era um mercado menor e menos desafiador, menos preparado. Mas a partir de 2004, 2005, a gente tomou uma decisão de não se restringir ao mercado local, atender empresas em São Paulo. Então, para você ter uma ideia, até hoje, 95% do nosso faturamento vem de CNPJs de São Paulo. Mas gera emprego, gera economia e fomenta a economia local. Então a gente sempre, essa visão da pandemia, né, que todo mundo tem, né, agora, assim, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, foi a base, né, foi a premissa da MKT. A gente está aqui gerando emprego, gerando impostos numa economia local em Santos, Baixada Santista, e faturando para marcas e projetos desafiadores que estão em metrópoles, né, como São Paulo. Essa foi a essência do nosso negócio. Mas a gente chegou a ter escritório em São Paulo. Eu brinco que o sonho do Santista, né, o sonho de liberdade do Santista é ter um escritório em São Paulo. Né? Então a gente chegou a ter um escritório em São Paulo que a gente fechou por causa da pandemia. Fechou agora, né? Agora, foi em 2020, março de 2020 a gente desmontou a base lá. O Santista quer ter escritório em São Paulo e o Paulista quer ter a casa em Santos, né? Exatamente. É o que todo mundo é o movimento que todo mundo está fazendo agora, né? Ou ir para o campo ou vir para o litoral, né? O movimento está bem maluco aqui de pessoas mudando. E eu estou muito feliz com isso, tá? Confesso assim, eu estou me sentindo muito feliz de ter amigos voltando e de ter uma nova galera aqui. Eu falo que Santos e a Baixada vai viver um momento de renascimento muito interessante. E aí, com a MKT Virtual, a primeira empresa, a coisa você pega a gosto e começa a empreender. E hoje, quantas empresas? Eu fui dar uma olhada no LinkedIn agora à tarde, eu desisti. Eu falei, não vou para tudo isso. Não, assim, é mais fácil do que parece. Né? É desafiador, Papini, mas é mais fácil do que parece. Em 2001, a linha do tempo é a seguinte. Em 2001, a gente montou o MKT, eu e o Maurício, tá? E aí tem uma outra história curiosa, porque assim, eu e o Maurício, nós somos casados, né? A gente se conheceu pela internet, foi um amor adolescente. Eu tenho 39 anos, nós estamos juntos há 24, então eu vou fazer bodas de prata ano que vem, né? A gente tira sarro disso. E a gente consegue, a gente brinca que é uma sociedade de vida e de negócios. Então a gente montou a empresa em 2001. Aí a gente passou por várias transformações de mercado, evolução do mercado. Quando foi em 2010, a gente teve uma grande virada em 2005, que foi realmente quando a gente explodiu, foi desenvolver projetos ambiciosos para a área de entretenimento, para a área de cinema, muito focado em produção de site, tecnologia. Em 2010, a gente teve um momento de expansão muito interessante, que foi quando a gente montou um escritório gigante aqui em Santos. Era quase assim já tinha um conceito de open space, já tinha um conceito de acolher todo mundo.
E como a gente tinha um espaço muito grande, a gente falou assim, cara, dá para fazer outras coisas aqui, né? E essas outras coisas eram muito baseadas, como é que eu posso dizer? Em como dar potência para as outras áreas, né, que a gente já estava percebendo. A gente fazia basicamente sites. A gente entendeu que os sites sem conteúdo, eles não tinham mais tanto valor. E o conteúdo estava virando vídeo, né? Hoje a gente vê a explosão do vídeo, mas naquela época, vamos lembrar, né? O YouTube nasceu em 2005, né? E até 2010, 2011, ele era outra parada, né? Era outra história. Então, a gente, quando foi em 2010, a gente tomou algumas decisões de expandir. Então, a gente montou outros 3 negócios. Um é a Mocotó Filmes e Histórias, que a gente tem mais um sócio, que é o Cauê. A Mucutu, que começou como um estúdio de games e muito provocados também por alguns colaboradores, né, que na época estavam com a gente. Então, a gente tinha outros 2 sócios, né? Hoje não tem mais. Hoje a gente continua como sócio do Cauê. A Mucutu é só eu e o Maurício. E a gente acabou montando também, mais ou menos nessa mesma época, o Tip. O Tip é uma marca, apesar dela não existir mais como marca, né, vamos guardar esse nome porque ele vai ser importante lá na frente. E a gente também começou a enxergar que a gente tinha um papel que ia além de empreender. A gente tinha um papel muito conectado, né, com uma nova geração, né, que estava protagonizando a economia, o empreendedorismo, que eram os millennials, né, que é a minha geração. E a gente começou a entender que essa galera localmente não tinha um canal de comunicação. E aí, eu e a Flávia Saad montamos, né, com o apoio da MKT também, o Juice Santos, tá? Que começou como um blog, começou como um canal de conteúdo. A gente empiricamente já tinha essa visão que o conteúdo ia ser um asset importante para o futuro. Pouca gente falava de marketing de conteúdo naquela época e não foi uma estratégia de negócio sensacional que a gente montou, não, foi empírico. Então, quando foi 2011, o grupo partiu de uma marca para MKT Virtual, Mocotó Filmes e Histórias, Mucutu, Juice Santos e Tip, tá? Então, basicamente, assim foi até março de 2020, até o começo aí da pandemia. Aí você pivotou. Aí fizemos muitas transformações, né? Eu acho que como todo mundo, né? A MKT, ela graças a Deus, assim, né? A gente... É até difícil falar isso, né? Mas, assim, a gente passou bem pela pandemia, né? É óbvio, tiveram muitos colaboradores que foram afetados com perdas familiares, mas como negócio, né? A gente conseguiu sobreviver a um momento muito difícil, né? Economicamente. O pessoal fala muito que, puta, quem era da área digital se deu super bem, mas eu acho que isso é um olhar romântico, assim, porque muita agência se ferrou, né? Muitas empresas de prestação de serviço foram muito prejudicadas, então a gente acabou conseguindo se manter bem. Mas algumas inquietações que já estavam na gente no final de 2019, né? A pandemia só, eu brinco, né? Ajudou a chutar o pau da barraca, né? Então a gente entrou em 2020 já com um mindset assim, cara, antes de se falar em pandemia, antes da OMS declarar qualquer coisa, a gente já estava com um mindset assim, tá bom, o que a gente vai olhar, para onde a gente vai olhar nos próximos 5 anos? Onde a gente quer estar, que tipo de cliente a gente quer atender. A gente teve uma experiência, eu e o Maurício, né, em 2018, de receber um prêmio internacional em Viena por conta do Alphabet Cancer, né? Então a gente tinha sido conectado. Eu não contei essa história ainda, né? Mas eu sei que você vai perguntar, né? A gente já vai chegar nela, que é fantástico. Mas a gente acabou sendo plugado, né? Conectado com outros empreendedores sociais. E aí, assim, bateu foi um senso, assim, de revelação muito curioso, porque eu olhei o mercado de impacto, e apesar da gente dialogar com projetos de impacto, atender institutos, ter projetos de fundraising até para o próprio Beabá e para as outras ONGs locais, ter feito coisas de impacto, a gente nunca tinha se enxergado como empreendedores de impacto, né? Empreendedores sociais. E aquele evento eu falei assim, cara, eu tô aqui, né? Eu tenho vários projetos, eu conto para as pessoas o que eu faço, as pessoas falam, caraca, que sensacional. Por que eu não estou me enxergando, né, como empreendedor de impacto, né?
Então foi um momento muito revelador 2018. Então no final de 2019 a gente estava assim, tá bom, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? O que a gente quer para nossa vida como empreendedor e para nossa carreira? E a gente estava olhando com carinho já para a área de impacto. A gente também estava já repensando o espaço físico. Estou falando antes da pandemia, tá? Mas por quê? Porque a gente é visionário? Não, não é porque a gente é visionário, é porque a gente já estava há 10 anos no mesmo espaço, a gente já estava sentindo que o ciclo ali estava encerrando por uma série de razões, e a principal dela era que o contrato de aluguel iria até setembro de 2020. Então a gente já começou o ano com quase 10 meses de antecedência, pensando assim, tá bom, a gente vai ficar lá? Se a gente for mudar, o que a gente quer, né? Que tipo de ambiente a gente quer construir? E aí vem a pandemia, né? Já tá com 60 pessoas. Agora, então, agora assim, funcionários contratados CLT são 45. Indiretos tem mais gente, né? Mas são 40 CLT. E aí, antes da gente entrar para o Hub, eu estou chamando de Hub, aí você posiciona para nós, né? Porque você tem uma proposta de valor para ele tão bacana e inovadora. E eu estou, né, colocando na redução aqui do Hub, mas depois você explica. Eu queria voltar um pouquinho, né? Você mesmo falou do app do câncer, né? E aí, assim, coincide com momentos também da sua vida que até você falou, olha, tava... e aí você sinta essa vontade, né, em compartilhar. E eu acho essa história fantástica, né? Mostra a tua força. Então, conta para nós aí, o que foi isso que apareceu na tua vida, né? E olha, a gente já está com um número legal aqui, tem um monte de gente já aplaudindo, mandando joinha, o César, o Dudu Batista, eu estou perdendo aqui, mas a turma está entrando aí, muito bom, estão gostando. No dia da palestra, ele viu a nervosa, inquieta lá, ele estava sentado do meu lado, depois a gente acabou se conectando. Beijo. E podem mandar perguntas aí, viu, turma? Fiquem à vontade. Mandem perguntas, gente. Bom, Papini, assim, acho que sendo bem direta, assim, né? Eu sempre falo que sim, um raio cai no mesmo lugar várias vezes, né? E às vezes 3 vezes ou 4, tá? A gente acha que não cai, mas cai. E a gente, quando tem 29 anos de idade, né? A gente acha que nada vai acontecer com a gente, né? A gente se acha meio imortal. Então eu falo assim, eu tenho um grande ciclo da minha vida, né, com 19 anos, que foi quando eu fundei o meu primeiro negócio. Um outro ciclo com 29 anos, que foi quando eu descobri que eu estava com câncer. E eu acho que eu estou vivendo um outro ciclo muito transformador com 39, que é realmente uma grande transformação de carreira, digamos assim, né? Mas falando especificamente dos 29 anos, assim, acho que era mais ou menos essa época agora, julho. Aliás, se vacilar, tá completando 10 anos hoje. Olha só. Se vacilar, não tenho certeza, eu posso confirmar depois. Mas essa época do ano, em 2011, eu estava em Nova York, eu estava viajando, assim, eu estava voltando, estava realizando um sonho, na verdade, de voltar para Nova York antes dos 30 anos. Eu tinha botado essa meta e beleza, né? E aí eu olhei no espelho do hotel e vi que eu tava com uma afta na minha língua, que era um negócio totalmente assintomático, né? Ah, tô com uma afta na minha língua, que coisa, né? Assim, não dói, que coisa estranha e tal. Beleza. Voltei pro Brasil. Achei que era uma coisa porque, tipo, né? Quando a gente vai pra Nova York, a gente fica meio vida louca, né? Só come porcaria, né? Nem almoça direito, né? Sei lá, né? Achei que tinha feito alguma coisa nesse sentido. Voltei para o Brasil, estava com um negócio não sumia da minha língua, fui parar no PS 2, 3 vezes, a porcaria do negócio estava lá, o meu cunhado é dentista, ele falou, olha, se eu fosse você, procuraria um estomatologista. Aí você começa aquela jornada, né, especialmente no Brasil, que é o misdiagnose, né, assim. Fui lá no PS, eu tinha uma infecção fúngica, né, que não passava. Fui no estomatologista, no especialista, ele vira para mim assim e fala: Isso não tá bonito, não. Aí, quando o médico fala isso, né? Você pensa, filha da puta, né? Mas você dá graças a Deus na sequência, né? Assim, você não gosta do mensageiro, né? Assim, você reage. Mas depois você agradece, né? Depois você agradece, exatamente. E aí ele assim, olha, faz o seguinte, sai daqui agora. E aí eu adoro gente que tem senso de urgência, né? Médico que tem senso de urgência, melhores pessoas. Sai daqui agora, você vai ali num consultório que é aqui perto, aqui na esquina.
você vai passar por um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí eu, né, nunca tinha ouvido falar dessa especialidade, né? Fui lá, ele me deu o nome do médico, não tinha esse médico, tinha o outro. Aí só tinha consulta para daqui a 3 meses. Eu falei, ó, não me parece uma coisa muito boa, né? Então marca essa consulta no plano, né? Marca essa consulta particular que eu quero vir resolver isso logo. E eu também tenho centro de urgência, né? Muito rápido. Fui lá, marcou uma biópsia, né? Aí a primeira vez que você ouve a palavra biópsia na sua vida, e assim, zero histórico de câncer na família, tá? Assim, ninguém tinha tido câncer na minha família, eu fui pioneira, né? Assim, pioneirismo horrível, mas fui. Marcou a biópsia, fizemos uma biópsia, o resultado da biópsia não deu câncer. Né? Isso que eu acho que é o mais louco do meu diagnóstico. Não deu câncer, deu que eu estava com uma displasia. E aí, assim, o diagnóstico não fechava, e eu, assim, eu e esse médico, eu não gostei da biópsia que ele tinha feito, porque eu tinha achado uma coisa meio assim, muito rudimentar, digamos assim. E aí eu comecei a assim, insistir, falar assim, olha, eu acho que esse diagnóstico não está fechado, a coisa não some da minha língua, tipo, até quando, né, vai essa novela? E aí o médico me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele vira para mim e fala assim, olha, se você está duvidando do que eu estou te falando, marca lá com o maior especialista do país. Vamos ver se ele te atende. Olha, bom, olha quem ele foi desafiar, né? Cara, assim, né? Eu assim, mas que deboche, né, cara? Assim, ele tá achando, né, que eu vou assim aceitar e acabou. Meu, eu liguei para ser Camargo, fiz uma ginástica danada para conseguir o encaixe, porque na época era com o Dr. Luiz Paulo Kovács, que é meu médico até hoje, né? Maravilhoso, liderança impecável, gênio. Dr. Luiz Paulo Kowalski estava tratando na época o Lula, que era outubro de 2011, né? O Lula estava lá com o câncer dele na garganta, então ele fazia parte lá da junta médica, estava impossível a agenda do cara, meu, essa atendente. Eu falo que assim, o Dr. Kowalski salvou minha vida, mas essa atendente também salvou, né? Ela fez algo muito importante. Fiquei 8 horas na sala de espera do AC Camargo, consegui ser atendida pelo Dr. Luiz Paulo Kowalski. Ele virou para mim assim, olha, eu poderia fazer você passar por uma outra biópsia. Ele já sabia, né? Vamos falar a real. Ele já olhou clinicamente e já estava ligado no que era ruim, né? Ele já tinha feito a fotografia, né? Ele assim, eu não posso falar que você está com câncer, mas, né, acho que é bom a gente tirar isso daí. Então, não vamos marcar outra biópsia, não. Vamos marcar uma cirurgia, a gente faz uma biópsia de congelamento. Se for maligno, você perde 15 a 20% da sua língua. Se for benigno, cara, você vai ter uma mucosectomia, sei lá. E aí vai ficar tudo bem. E aí, enfim, né? Teve toda uma história que meu plano de saúde não atendia, eu tive que pagar o tratamento particular, naquela maluquice, né? Porque assim, pô, uma coisa é você ter uma condição de. Eu tinha 29 anos, né? Uma condição de vida, a vida resolvida e vai lá. Não, eu tava juntando dinheiro para comprar um imóvel, para dar entrada no imóvel, né? Então, Ah, meu, e foi. você também super abalada com a notícia, né? Você fala, pô, é uma combinação ali. E até ali eu não tinha certeza, né, que eu estava com câncer, tá? Esse é um outro detalhe. O diagnóstico até então não tinha fechado. Então havia chances de não ser, né, mas tinha aquela suspeita. E eu falo, né, é uma junta médica que salva a sua vida, né? São várias pessoas. É a atendente do hospital, é o médico e é o Dr. Google. O Dr. Google é horroroso, ele é horrível, ele só dá notícia ruim, sim, mas foi ele que falou assim: ó, você pode estar com câncer, tá? Fui lá, fiz a cirurgia, era maligno, tinha uma centimetragem, né? Era milimétrico, né? Era 0,6, 0,5 e 0,4. Mas ainda assim, eu tive que fazer uma segunda cirurgia para esvaziamento de linfonodo. Eu nem sabia o que era linfonodo na minha vida, né? Aprendi depois. Linfonodo, o que é linfonodo? Para ver se tinha algum linfonodo contaminado com metástase. Graças a Deus não tinha, então eu tive que fazer uma segunda cirurgia. Então foram 2 cirurgias em 15 dias, no Natal de 2011. E naquela semana, assim, descobri que meu pai estava com câncer também. Então, assim, coitada da minha mãe, né? Foi um strike, assim, na vida sem tamanho, né? Foram 24 horas de diferença. Meu pai com câncer de pulmão e eu saí da sala de cirurgia. Eu saí da sala de cirurgia diagnosticada, né? E aí, enfim, foi horrível, né? Assim, meu, acho que não tem lugar bom para ter câncer, né? A tireoide acho que talvez seja um dos menos piores, né?
Mas, cara, o câncer na língua, ele tira a sua habilidade de falar e de comer. As duas coisas que eu gosto de fazer na vida, né? Mas tudo bem. Assim. E aí o tratamento evoluiu super bem, mas e aí você teve um insight de fazer o aplicativo para as crianças. Aí, assim, demorou um tempo, né? Eu já apoiava, né, o Beabá. Antes mesmo de eu saber que eu estava com câncer, eu descobri uma história de um instituto que levava crianças de Manaus para se tratar em centros de referência em São Paulo. E por conta disso eu conheci a Simone Mozilli, do Beabá, apresentada por um amigo de Santos, né? Uhum. E aí, enfim, a Simone e eu, a gente se deu super bem lá no começo da história. Ela acabou depois montando o Instituto Beabá e ela teve uma história maluca também, que ela ajudava as crianças e depois descobriu que estava com câncer de ovário. Assim, tipo, ela apoiava a paciente e no meio do processo ela foi tirar um mioma, acho, enfim. Foi uma história também bem maluca, né? E aí a gente se conheceu, a gente fazia alguns eventos pelo Juice Santos e arrecadava grana e uma parte desse recurso ia para o Beabá. E aí, depois que eu tive, né, o câncer, eu falei, cara, uma das minhas primeiras visões foi assim, putz, é uma doença que tem muito preconceito envolvido, né? As pessoas te olham com uma puta carinha de piedade, né? As pessoas acham que a sua vida acabou, né? Era um paradigma que eu queria quebrar, sabe? Assim, era uma coisa que mexeu comigo, assim. Puta, eu recebi e-mails, assim, quase das pessoas falando, meu, tipo, ela morreu, né? E tô aqui, viva, depois de 10 anos, ainda enchendo o saco de todo mundo. Muito, Mas, muito, tem muita coisa. não, então. E aí eu sei que assim, eu comecei a ficar inquieta, né, com essa coisa do preconceito ligado à doença. Meu pai faleceu, né? Óbvio, foi um super baque, virei arrimo de família, né? Tem todo um contexto envolvido. E aí eu decidi cuidar da minha vida, assim, decidi entrar na academia, sabe? Decidi, puta, vou fazer operação saúde aqui acontecer. E eu comecei a, de novo, estudar muitas coisas, né? Estudar formas de, né, como eu poderia combater o preconceito. Contra a doença especificamente, mas de uma forma que fosse bem interessante. O primeiro insight que eu tive foi, cara, você só quebra o preconceito quando você vai numa base de uma pirâmide, e a base da pirâmide de educação é você ir conversar com as crianças, né? E o Beabá já tinha toda essa plataforma desenvolvida, né? E aí, em 2014, eu fui para Nova York de novo, né? Eu fui atender a um evento lá chamado Games for Change. Como a gente já estava trabalhando com alguns projetos de game, eu sempre olhei esse evento com admiração e eu queria estar nesse evento por alguma razão. E lá, né? Lá sentei na plateia. Eu assisti a palestra de uma mulher chamada Jane McGonigal, sensacional a palestra da mulher. Ela fez um jogo também, enfim, focado. Ela sofreu um acidente, usou a gamificação para realmente ajudar no tratamento dela. Eu falei, cara, é isso que a gente tem que fazer. Saí de lá, liguei para Simone e falei, Simone, vocês têm uma cartilha maravilhosa, pronta, que é difícil as pessoas terem acesso a ela. Por que a gente não transforma isso digital num jogo gratuito, em uma forma que alcance, todos os hospitais do Brasil? A Simone, show maravilhoso, ótima ideia. A gente não tem dinheiro para fazer isso. Eu falei, tá bom, então vou correr atrás de formas de viabilizar. Tentamos até bater a indústria. A indústria acabou não olhando, né, com muito carinho para o projeto, mas acho que também não tinha um track record, né, para a gente comprovar, né, o impacto que ele poderia trazer. A gente submeteu no final daquele ano o projeto para o Games for Change, não para o pitch deles, não passou. E aí no final daquele ano a gente acabou vendo um edital de inovação que acabou aceitando o game. Não tinha todo o recurso para fazer, tinha metade do recurso, eu botei a outra metade e a gente conseguiu o jogo e acabou sendo um processo muito positivo para mim, assim, né, por ter conseguido tirar um projeto desse do papel. E para o Beabá também foi incrível, porque eles passaram a se enxergar como uma empresa de tecnologia da informação, né, e não só uma ONG, digamos assim, que é legal pra caramba também, mas eles entenderam um papel muito maior que eles tinham, e de fato não é mérito meu, mas acho que o Alphabet revelou muitas coisas legais, assim, né, para o mercado. E foi premiado também, né? O... Foram algumas rodadas, assim.
Tá sem som. Voltou. Oi, oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo Voltou? bem. Algumas premiações nacionais, mas eu acho que duas vale citar que foram bem relevantes, né? A primeira foi a gente ter sido indicado e nomeado pelo próprio Games for Change em 2018. E a gente não ganhou nenhum prêmio no Games for Change, mas está lá. Assim, para mim foi um full circle maravilhoso. E o outro que a gente ganhou foi o WSA, que é o World Summit Awards, que é um prêmio global de empreendedores de impacto, de empreendedores sociais, que acontece quando une inovação social com tecnologia. Esse prêmio a gente ganhou a fase Brasil e depois a gente foi para uma disputa global e acabamos ganhando o prêmio na categoria saúde, que foi extremamente incrível e marcante. Não, e aí você vem falar que não, eu nunca pensei em fazer, em empreender na área social, projeto social. Você já tinha feito lá em 2014, né? Então, pô, com baita. Exatamente assim, né? Não, e outra coisa, a gente tem um evento Juice Bazar, que era quem buscava o fundraising, né, para o Beabá e para outras ONGs, que era um evento de economia circular, já tinha um baita impacto. Mas é que a gente não se enxerga, né? E aqui no Brasil a gente não acha que isso é algo que vai fazer a gente ter uma carreira, né? Digamos assim. Olha, e eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu sei que a Juice é um grande pilar, né, do seu portfólio. A gente está fazendo a live por dentro dela aqui. Antes, a Andrea fez um comentário, a Andrea Krapman, que é professor Kowalski, que foi médico do meu pai, e da equipe foram incríveis. A Andrea é uma super amiga também, passou pela indústria. Obrigado aí, Andrea. O Dudu também passou pela indústria, está na indústria, super amigo. E, é, e aí, se a gente fala um pouquinho da Juice hoje, porque assim, é referência em Santos. Eu tenho alguns amigos de Santos, não, pô, óbvio que eu conheço, todo mundo conhece, né? Adoro as camisetas. Exatamente. O Dirce acabou, né? Eu brinco que ele ainda é uma criança que está encontrando o seu caminho e talvez ele vá dar um salto muito grande aí a partir desse ano. Mas imagina assim, né? Na época eram três, né? Mas assim, eu e a Flávia fomos que levamos o projeto adiante, assim, né? Mas duas mulheres que olhavam, duas meninas na época, né? Que a gente não tinha 30 anos, a gente olhava a cidade de um jeito muito diferente já, né? A gente olhava Santos com um olhar apreciativo que as pessoas têm muito hábito de reclamar, né? Assim, vou reclamar, né? Tá tudo ruim e tal, mas a gente pensava assim, cara, o que eu posso fazer, né, para melhorar a cidade, gerar algum valor para a cidade? Essa era uma premissa e a outra premissa será que Santos realmente é essa cidade que nada acontece? Que é uma coisa, em Santos nada acontece, não tem nada para fazer. E, cara, não era bem assim a história, né? Tinha uma cena cultural muito viva, mas ao mesmo tempo a gente tem poucos canais de mídia. Tinha, né? Hoje já tem mais, graças a Deus. Mas era um jornal centenário, eram poucos jornais de bairro e o digital parece que era uma coisa nova ainda na cidade. Então a gente criou um canal digital para basicamente se comunicar com os millennials, tá? E acabamos atraindo muita atenção das mulheres millennials que até então não tinham uma mídia que as representasse, né? Não se falava de coisas, né, e pautas que a gente como mulher estava vivendo, né? E aí, assim, criamos essa plataforma, primeiro dia, 500 visitas. E eu já tinha tido blogs, né, pessoais e a Flávia também. Então, assim, nunca tinha acontecido isso na nossa vida. A gente falou, cara, isso aqui vai ser muito legal. E aí o negócio começou a ter bastante acesso no Juice, a gente criou um Instagram, criou uma lista de e-mails, e aí a coisa começou a entrar numa engrenagem e tal. De repente, quando foi. A gente só caiu na real entre 2014 e 2015. Que a gente parou e falou, cara, a gente é uma voz muito necessária e influente para a cena cultural da cidade, principalmente para o pessoal da economia criativa. Então, isso acabou sendo uma revelação ali depois de 5 anos de projeto, né? Porque sempre a gente teve dúvida. Cara, era quase um side job, sabe, Papini? Assim, era quase um hobby que a gente transformou numa coisa importante, assim. Porque eu trabalhava durante o dia na MKT na loucura, a Flávia tinha o emprego dela e a gente chegava à noite e atualizava o site, assim, com aquelas histórias, né, bem pitorescas. E aí a gente falou, não, cara, isso aqui é um negócio que a cidade precisa, né? Então a Flávia largou o emprego dela, começou a trabalhar full time do Juice Santos, a coisa começou a desenrolar, acontecer.
começamos a montar a equipe, fizemos um milhão de tentativas e tal. E a gente sentia muito que a cidade não entendia, né, do ponto de vista. Porque assim, quando você coloca a sua voz e a sua opinião ali, você não pode recomendar qualquer produto, você não pode, né, não pode ser uma coisa super aberta, né? Então, a gente começou de novo nessa fase de educar, né, a cidade sobre o que era public post, o que era publi editorial, mostrar para as pessoas que as matérias que saíam lá eram orgânicas. A gente falava muito do pequeno empreendedor, né? Então, a gente tem relatos maravilhosos de gente que falou assim, cara, vocês publicaram uma matéria no Juice sem me avisar, um mês depois eu tive que aumentar minha equipe porque vocês mudaram a história do meu negócio. Então, a gente vê impacto gerado, né? Quando foi em 2018, a gente, por uma provocação de um outro empreendedor local, que fazia eventos, falou assim, cara, o Juice tem que ter produto, o Juice tem que ter produto, o Juice tem que ter produto. A gente criou uma linha de camisetas, mas não para vender. A gente criou uma linha de camisetas para fazer branding. Aí a gente fez 300 camisetas. E um fim de semana venderam todas. Aí a gente falou, opa, tropeçamos num poço de petróleo aqui que a gente não estava enxergando, né? E basicamente a gente transformou o Juice numa private label. Então hoje a gente tem mais faturamento em produto do que na venda de publi editorial. Entendeu? E é um conteúdo muito divertido, né? Vocês conseguem trazer leveza na comunicação, mandam umas mensagens boas e eu acho que assim valoriza a cidade enormemente, né? Exatamente. Essa ali. E aí, Ludmila, você foi falando. Não, e é fantástico, porque assim, às vezes, talvez você já deve ter feito essas conexões, óbvio, mas tudo leva para esse momento que você está vivendo agora e para essa nova construção, né? Opa. Temas lá de trás, né? A questão da saúde, a questão do social, e aí Nova York 2 vezes presente, né? Te fazendo as mudanças, e agora a pandemia te impulsionando. E qual que é esse novo projeto? Conta aí para nós. Que Bom, eu fotos só, né? Eu vi fotos ali que é uma coisa gigantesca. sim. Bom, aí assim, né? Vou voltar para o final de 2019, né? A gente em dúvida sobre imóvel, o que que faz, o que que não faz. Eu comecei o ano de 2020 visitando imóveis aqui em Santos, né? Deixa eu olhar, né, como é que tá o mercado, para a gente tomar decisão até se a gente fica, se a gente vai, se a gente encara, né, um processo de reforma que não é um processo simples também, né? Assim, acho que todo empreendedor quando ele tem que encarar, né, uma mudança, assim, é um processo que demanda planejamento, muito planejamento logística. E aí, enfim, cara, passei de janeiro a março visitando imóveis. Dia 14 de março, lembrando que a OMS declarou a lá dia 11, né? 11, olha aí. 11 de março. Aí todo mundo foi para home office no dia 16 e 17. Mas dia 14, entre esses 2 dias, tava lá, eu visitando imóvel, entendeu? Ah, deixa eu ver qual a metragem, etc. Enfim, isso é um capítulo à parte. Mas a gente chegou, né? Ficou trancado em casa com uma grande pergunta, né? Assim, tá, e aí, né? Como a gente vai voltar? O que que vai ser? Como e quando, né? Porque era a grande dúvida que tinha. Então a gente manteve o escritório, a gente não desmontou, a gente não fez aquela loucura de desligar a máquina, desmontar tudo. A gente ficou pagando ainda aluguel 1 ano depois, né? Sem negociar taxa, nada disso. A gente falou assim, bom, vamos cumprir nosso compromisso aqui, né? E a gente começou a pensar. Eu liguei para o arquiteto, né, que é um parceiro nosso aí de longa data. Falei, Daniel, seguinte, eu não tenho dinheiro agora, eu tenho uma ideia na cabeça e, ó, vou te contar todas as ideias. E ele é um cara também que adora Nova York, adora viajar, cheio de referência, assim, eu brinco que world class, né? Falei, cara, a ideia é isso aqui. O que você acha? E aí a gente começou um processo de construção, né? Primeira ideia era, pelo custo dos imóveis, a gente ficar no mesmo lugar que a gente estava, mas fazer uma baita reforma. Chegamos a fazer 3D disso, assim, foi um primeiro ensaio. Só que, eu comecei a ir fundo nas coisas, né? Eu comecei a falar, não, peraí, não é isso, eu sei dessa referência, comecei a juntar um monte de referência, comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era parar no meio da semana para me conectar e conversar com pessoas que eu não conhecia. A rotina não me deixava fazer isso. A pandemia deixou. Porque, lembra, eu passava 2 horas para ir para São... 2 horas não. 3 horas entre ida e subir e descer, né?
Então, eu aproveitava para responder e-mail, tudo, mas eu não tinha mais aquele tempo de trânsito, né? Então, eu aproveitei esse tempo para fazer networking que me abriu um mundo totalmente novo e totalmente diferente. Quando a gente chegou a uma conclusão do que seria, né, assim, do que seria esse projeto, ele ainda não tinha o nome de Juice Hub, tá? A gente ia chamar ele de TIP, que era uma extensão do que era o TIP, que era um projeto de educação que a gente tinha, que a gente montou lá atrás, que a ideia inicial do TIP era ser um coworking. Uhum. A gente viu que o mercado de Santos não estava maduro. Assim, se São Paulo não estava, quiçá Santos, né? E aí a gente montou todo o planejamento, né, de um novo espaço que uniria comunidade, que uniria conteúdo e que uniria coworking, tá? Basicamente, eu sempre falo isso, se esse espaço já existisse aqui em Santos para abrigar a MKT e o Juice e todas as outras empresas do grupo, talvez a gente não estivesse montando o Juice Hub. Só que esse espaço aqui ainda não existia. Então, o que a gente faz, né? Quando o que a gente quer não existe, a gente entende que esse problema não é só nosso, esse problema pode ser de outras pessoas, vai lá e cria o espaço. Então, a gente basicamente criou uma plataforma digital e física, né? Uma plataforma que já nasce híbrida. Ela não nasceu ainda porque, assim, né? Ela vai ser inaugurada em setembro. Mas uma plataforma digital e física para abrigar 3 coisas que são fundamentais hoje para qualquer negócio prosperar: comunidade, conteúdo e um espaço para trabalhar de maneira colaborativa. Eu falo que o Juice Hub ele evoluiu o seu propósito e aí a gente talvez tenha entendido de fato para que esse ecossistema Juice nasceu. A gente entende que a gente tem um compromisso hoje muito importante em tornar cidades médias e pequenas do Brasil em protagonistas da nova economia, tá? Então, acho que foge de Santos, né? Santos é o nosso tubo de ensaio porque tem toda a condição para as coisas acontecerem aqui. Mas Isso, mais municípios aí. tem, assim, a gente está falando, cara, 70% da população do Brasil mora em cidades médias e pequenas. 30% mora nas metrópoles, né? Então, como é que a gente faz essas cidades que são médias e pequenas serem protagonistas da nova economia? A gente vai conseguir fazer isso com rede. Se a gente criar rede, né? E essas redes não são a internet, mar aberto para todo mundo, são redes que fortalecem a economia local, né? Isso é muito importante. A outra coisa, a gente precisa de conteúdo, de novo, de altíssimo nível. E hoje a nossa dificuldade, a internet tem conteúdo para tudo. Só que a gente precisa ter um trabalho de curadoria pensando no que aquela comunidade precisa, né? Porque senão você não sabe nem por onde começar a pesquisar e a perguntar. E por fim, cara, a gente passou a pandemia inteira falando, não, o mundo é digital agora não vai ter mais escritório, agora não precisa mais de escritório. E você para e pensa assim, cara, a galera não entende o quanto os espaços físicos fazem a diferença para quem está começando na vida. Quem já resolveu sua vida pode ir para o digital, pode trabalhar como quiser. Agora, começando, cara, precisa do apoio da comunidade, precisa aprender por observação, precisa estar conectado fisicamente, olhando olho no olho, né? E aí, Papini, eu não sei se eu acho que eu comentei isso com você numa outra conversa, eu descobri uma coisa mágica que chama a teoria do terceiro lugar. Então, eu não vou explicar aqui a teoria, porque vai levar muito tempo, mas, gente, procurem aí no Google essa parada. Mas conta rapidinho para nós, muito rápido, o conceito em linhas gerais. Ai, meu Deus do céu, não sei se essa live vai cair aqui, hein, Papini? Não, é bem rápido, a gente tem mais uns 10 minutinhos, 2 minutinhos, vai, só para... Gente, a teoria do terceiro lugar é assim, uma coisa mágica. Assim, basicamente o nosso primeiro lugar é a nossa casa. O nosso segundo lugar é o nosso trabalho. A nossa casa, a gente age com a nossa família. Então, existe um protocolo, né? Assim, um pai, uma mãe não vai chegar em casa bebendo, falando palavrão e etc. Não, tem um protocolo, né, social para a gente seguir. No trabalho, a gente tem relações mais formais de trabalho. E esse sociólogo americano escreveu esse livro em 1989, ou seja, antes da internet ser massificada. Ele fala o seguinte: olha, para as comunidades e para as cidades, desculpa, prosperarem, elas precisam ter os seus terceiros lugares, porque
é nos terceiros lugares que a gente consegue ser quem a gente é, onde a gente consegue ser mais criativo e fazer as conexões verdadeiras que vão ser importantes para a nossa vida e saúde mental. Assim, é incrível. A teoria do cara, você fala assim, meu, não, esse cara escreveu isso vai escrever isso em 2022. E uma coisa curiosa, Papinho, que ele fala é que o mercado americano ele acabou afastando os centros comerciais e os subúrbios para fomentar o mercado automobilístico, o mercado imobiliário, a indústria farmacêutica, porque isso afeta a saúde mental de muita gente, o mercado de entretenimento e o mercado de autoajuda. Então, assim, são vários mercados que se favorecem quando você mata a força da comunidade. E ele fala o quanto isso destrói a democracia e o quanto isso acaba favorecendo o surgimento de figuras míticas, né? Que é o que a gente busca hoje. O brasileiro busca muito hoje, né? Esse salvador da paz. Se ele escrever isso hoje, tá super, né? Socorro, né? O cara tá muito visionário. Mas eu Exatamente. é muito posicionamento que vocês estão trazendo, né? Não é só um hub ali ou um coworking, é muito mais do que isso, né? Essa questão da convivência, do conteúdo, da networking, da troca, né? E da potencialização, né? Acho que todo mundo, né? Principalmente nessa fase de empreender. E aí, nesses 5 minutinhos finais, Ludmila, a gente conversou, última vez a gente conversou, você usou uma expressão que eu falei, faz todo sentido, que eu acho que vocês veem também nesse momento, um momento super difícil que o país está passando, que é uma questão da gente, você falou do empreendedor, o empreendedor obrigado ali, né? O cara que está O empreendedorismo compulsório, né? compulsório, exatamente. Então, assim, a gente infelizmente está vendo uma onda de desemprego muito grande, né? Uma economia que vai demorar para aquecer, né? Um mercado que vai aquecer, mas diferente do que a mão de obra, na maioria, está preparada para atender, né? Então, eu acho que vocês também vão conseguir absorver esse empreendedor e, né, dar possibilidades dele evoluir aí dentro dessa forma compulsória que pode virar uma coisa prazerosa e, né, E sobre esse gap, né, Papi? A gente tem um gap muito grande de educação no Brasil, né? Assim, um gap de habilidades, né? A gente não pode ter desemprego de um lado, né? E ao mesmo tempo vaga sem preencher do outro, né? A gente tem que resolver o que está no meio, né? Esse é um problemaço e aí eu acho que tem essa possibilidade de vocês desenvolverem, né, essas alternativas, essas soluções e até esses talentos para jogar de volta para as empresas, né? Então, é muito bom, Ludmila, é sempre bom falar com você. Olha, passa demais, né? Estamos aqui há já quase 1 hora conversando e, bom, então, o convite, quando que nós teremos aberto o Hub, a previsão? Vou dar uns spoilers aqui, hein? A gente vai ter um soft opening para a nossa equipe, muito provavelmente aí até o final de agosto. Em 10 dias já vira a chave, né? Sai da obra para a cara do escritório, né? Então, em agosto, agora a gente começa a descer os móveis e para o público mesmo a gente deve abrir aí em setembro, né? A vacinação, tanto, se Deus quiser, vai avançar super rápido. Eu não tomei segunda dose ainda, mas vou tomar em setembro, espero que adiante. Então, assim, cara, em agosto, nosso time. Em setembro, os early adopters. Em outubro, a gente espera estar funcionando aí a todo vapor. E 2022 bombando, não tem a menor dúvida. Já falei para você que eu vou lá, são os primeirões a visitar, a conhecer, e o que eu puder colaborar também, né? Falando dessa... Eu que nem louco. Já se prepara aí para passar o fim de semana em Santos vários dias, hein? E muito legal, Ludmila. Bom, agradecer, olha, a turma aqui compartilhou bastante, está presente. Agradecer de novo o seu tempo, sua disponibilidade e que a gente possa manter contato. E vamos marcar umas próximas lá na frente para contar a história do Hub, que eu acho que vão ter outras histórias tão bacanas, transformadoras como essas que você nos contou essa noite. Com certeza. Obrigada, Papini. Sempre bom você beber um pouco da sua sabedoria também. Estou sempre aqui. Vamos lá, vamos agitar aí esse mercado. Beleza, super beijo. Obrigadão. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.